Como saber se a liderança da sua empresa está te considerando para uma promoção? Primeiro que assim, a liderança, né, a liderança, o seu chefe está sempre conversando entre eles sobre as pessoas, né, sobre a equipe de vendas. Sobre a equipe de vendas e sobre todos os funcionários da empresa, tá? Mas aqui eu vou focar na equipe de vendas, que é a nossa área, né, a nossa área comercial. Então o seu chefe, o diretor da área, né, e até o CEO, com a pessoa de marketing, eles estão sempre conversando sobre os funcionários, sobre as pessoas, né, de dentro da empresa, sobre os talentos, principalmente, né? Quem são aquelas pessoas? Aliás, existem 3 tipos de pessoas dentro da empresa, tá? 3 tipos de funcionário dentro da empresa que eu costumo dizer, tá? Existe aquele funcionário que é o funcionário que está bem, né? Que a empresa está conversando, que a liderança está conversando entre eles e está mapeando aquela pessoa como um talento. Existe a pessoa que está o oposto dessa outra, né? Que eu acabei de falar, aquela pessoa que está mal, que a liderança está comentando dela, que está fazendo comentários não muito positivos sobre ela e que ela está assim, com risco de inclusive perder o emprego e etc. E tem aquele profissional do meio, que é aquele profissional que ninguém está falando dele. Ele está fazendo o trabalho dele ali, está quieto na dele, está no território, cumprindo com o trabalho dele ali e ninguém está falando dele. Tá? Ele não é um profissional que se destaca o suficiente para conversar, para a liderança falar dele. E também não é um profissional que está fazendo um péssimo trabalho, que também está na boca da liderança, só que aí de uma forma mais negativa. Tá? O funcionário que está no meio do caminho, eu não vou nem falar do funcionário que não está bem, porque esse precisa reverter esse cenário o mais rápido possível e tem que trabalhar bastante para isso. Tá? O funcionário que está no meio é aquele que, se ele quiser crescer, ele vai ter que executar uma série de ações para começar a aparecer mais, para começar a dar as caras, para a empresa conhecer ele, etc. e tal. E a menos que ele não queira isso, a menos que ele queira ficar na posição de destaque, ele não queira crescer, queira ficar ali, e está tudo bem também, cada um escolhe o que quer para a sua vida profissional, certo? Agora, o funcionário que está bem na fita ali com a liderança da empresa, o funcionário que está sendo falado ali na liderança da empresa, que está sendo mapeado como um talento, esse funcionário, né, é muito comum a empresa, né, o chefe e o diretor da área, e até colegas de marketing, de trade marketing, de customer service, de logística, começam a dar oportunidades, começam a dar sinais claros, na verdade, começam a dar sinais claros para essa pessoa de que ela está sendo preparada para ser promovida, de que ela está sendo preparada para assumir uma posição maior dentro da empresa, tá? Só que muitas vezes a empresa não fala abertamente para ela, olha, estou te preparando agora para você ser promovido. A empresa não fala isso, porque também as pessoas não podem, a liderança, né, o chefe, o diretor, por exemplo, não podem assumir o compromisso, não podem falar isso abertamente e assumir o compromisso com aquela pessoa, porque eles também não sabem o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser que a empresa corte o número de vagas, pode ser que a empresa congele promoções, pode ser que a empresa passe por uma reestruturação e diminua a quantidade de gerentes, de líderes na empresa. Eles também não sabem disso. Então, eles não podem sair prometendo e falando, olha, vou te preparar agora, estou te preparando, olha, vou te fazer várias coisas agora para você ser promovido, tá? Dificilmente isso acontece. Acontece, mas são exceções, tá? Na maioria dos casos, o que o chefe faz, o que um diretor faz é começar a dar alguns sinais claros para essa pessoa, começa a preparar essa pessoa para ela ser promovida daqui a algum tempo, tá? E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Quais são esses sinais claros, né, que a liderança da empresa, né, que a tua empresa começa a dar para você, para ver se você está no caminho certo, para ver se você está no caminho de ser promovido ou não, tá? E por que eu digo isso? Por que é importante você saber quais são esses sinais? Por uma razão simples. Às vezes você já está recebendo esses sinais da empresa e você não está enxergando, né? Você não está enxergando e muitas vezes você pode começar a mudar a postura, pode começar a mudar de empresa, ir para uma empresa pior ou até para uma posição lateral, sendo que você estava muito próximo ali de conseguir ser promovido, tá? Então, eu vou passar aqui quais são esses 5 sinais. O primeiro sinal que a empresa te dá,
para você perceber se você está no caminho certo, se você está seguindo o caminho de ser promovido ou não, é o seguinte: é você começar a assumir novas e maiores responsabilidades na mesma posição que você tem, tá? Isso muitas vezes é muito comum de acontecer, tá bom? É muito comum de acontecer. O que acontece aqui muitas vezes? Antes da empresa dar uma posição, né, colocar uma pessoa numa determinada posição, é normal a empresa querer testar se essa pessoa realmente dá conta do recado, se essa pessoa vai conseguir dar conta daquela nova posição, se ela vai conseguir assumir aquela responsabilidade, né, se ela vai conseguir entregar tudo aquilo, né, que a empresa acha que ela consegue entregar. Então, antes da empresa promover, muitas vezes a empresa acaba aumentando as responsabilidades, né, ou dando maiores responsabilidades para a pessoa, para ela se provar. Sabe aquela coisa de pagar o pedágio primeiro? Você tem que pagar o pedágio primeiro, mostrar que você consegue, para aí depois eu te dar a posição. Quais são essas responsabilidades? Eu vou dar alguns exemplos dessas responsabilidades que essa pessoa pode receber, né, e que ela precisa mostrar que ela dá conta. Uma delas é receber mais clientes, por exemplo. Ela tem um território e ela recebe mais clientes, aumenta a carga de trabalho dela e a empresa quer entender, quer ver se ela consegue gerir todos esses clientes de uma maneira organizada, planejada, se ela consegue continuar fazendo a entrega acima da média com mais clientes na carteira, né? Então, essa é uma primeira forma. Uma outra forma é dando clientes maiores e mais complexos, tá? Às vezes o chefe ou o diretor fala assim, tá bom, então o cara é bom, a mulher é boa, os dois estão fazendo um bom trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquele cliente ali, aquele cliente difícil para ele, vamos dar aquele cliente grande, né, que vai exigir um nível de complexidade, né, um nível de entrega maior, né, para esse profissional de vendas, né, que está sendo preterido aí para ser o próximo promovido na empresa. Tá? Então, muitas vezes a empresa pode dar clientes maiores para ele e clientes mais complexos, que vão exigir habilidades adicionais desse profissional de vendas aí que está na mira para ser promovido, certo? Uma outra forma também de fazer a pessoa mostrar se ela realmente está preparada para assumir uma nova posição é você dar um monte de bucha para essa pessoa resolver. Dar um cliente bucha para essa pessoa resolver. Sabe aquele cliente que está enroscado, aquele cliente que já passou 1, 2, 3, 4 vendedores, executivas de vendas, gerente de contas e não conseguiu resolver aquele cliente, não conseguiu fazer aquele cliente crescer, não conseguiu fazer aquele cliente andar. Muitas vezes acontece isso também. Então, pô, o cara é bom, o cara está entregando, a mulher é boa, ela está entregando, ela tem uma entrega acima da média, ela é ferrada. Vamos fazer o seguinte, pega aquele cliente lá, vamos dar para ela para ver se ela consegue resolver, para ver se ela consegue botar esse cliente nos trilhos, para ver se ela consegue fazer esse cliente crescer, tá? Isso é uma outra forma também de passar maiores responsabilidades para esse profissional. Uma outra forma de testar essa pessoa antes de dar a posição para ela é justamente essa pessoa receber, né, algum outro desafio no território dela ou até em algum outro território para resolver, tá? Às vezes é comum, a empresa tem alguma questão, tem alguma situação difícil, né? Inclusive, eu já vi isso acontecer também, inclusive um vendedor, ele tinha um território que não estava performando bem, ele estava com dificuldades, né? E como esse profissional estava sendo preterido para ser promovido, para liderar uma equipe, o que a empresa fez? A empresa colocou essa pessoa para ajudar o outro gestor, né, o outro vendedor. Ela pegou esse profissional e falou assim, ó, dá um suporte para ele, né, vai junto com ele nos clientes, ajuda ele a cuidar do território, né, a entender o que está acontecendo, né, ajuda a desenvolver essa pessoa para ver se a gente consegue melhorar a performance ali do profissional e do território, tá? Por que a empresa faz isso? Porque ao mesmo tempo que a empresa está passando um desafio para ele, a empresa também já está desenvolvendo, já está procurando trabalhar, né, competências de liderança nesse profissional de vendas, tá? Então, essa é uma outra forma também da empresa poder testar, né? É um sinal que ela dá quando ela quer passar novas responsabilidades para esse profissional, é um dos sinais, é o primeiro sinal que a empresa começa a dar para esse profissional
de que ele está perto ou de que ele está sendo preparado para ser promovido na empresa, tá? Esse é o primeiro sinal, gente, primeiro sinal, tá? Esse é só o primeiro. Tem outros 4 muito interessantes aqui, e alguns deles, às vezes, até ocultos e que a gente nem faz ideia, que a gente nem percebe. O segundo sinal aqui é o seguinte: ser envolvido em decisões táticas de outras áreas. Esse é um tipo de sinal que muitas vezes a gente não percebe, tá? É um tipo de sinal que a gente faz no dia a dia, que a gente é acessado no dia a dia, mas que a gente não faz esse link, a gente não conecta isso com um sinal que a empresa pode estar nos dando para poder para poder nos preparar para uma promoção, tá? Ser envolvido em decisões táticas em outras áreas, o que significa isso, né? É você começar a ser procurado por outras áreas para dar a sua opinião, tá? Para sugerir, né, para propor soluções, né, para ajudar a encontrar soluções para algumas ações táticas, tá? Algumas atividades táticas dessas áreas. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quem trabalha com um cliente recorrente, atendendo o varejo, por exemplo, tá? O marketing te liga ou te chama lá no escritório, se você trabalha perto do escritório, se você trabalha longe, o marketing te liga e fala assim, ó, eu estou querendo, nós estamos trabalhando aqui no desenvolvimento de uma nova campanha promocional, né, para o seu canal e tal. Cara, será que a gente podia marcar uma reunião para eu poder apresentar essa campanha para você, para ver o que você acha, para você dar ideia, para você ver se faz sentido, se não faz, etc. Quando a pessoa está fazendo isso com você, né, né, a área de marketing está te chamando, né, para você participar da discussão, né, do desenvolvimento de uma campanha promocional, muitas vezes isso está sendo feito de maneira proposital, tá? Essa pessoa já está te chamando, por quê? Porque o seu chefe já pode ter falado com essa pessoa, já pode ter falado com a pessoa do marketing, falar, ó, pô, o Fernando está fazendo excelente trabalho, o Fernando está querendo crescer, a gente está mapeando ele como um talento na organização, então pode começar a envolvê-lo aqui em outras atividades aqui na tua área, pode chamar para ele contribuir também, porque eu quero ajudá-lo, quero fazer com que ele também comece a entender mais de outras áreas, de outras realidades de dentro da empresa, tá? Então esse é um dos exemplos. Às vezes o marketing vai lá e te liga e te chama para participar, para você dar a sua opinião, para você dar sugestão, para você ajudar a encontrar soluções para realizar uma campanha promocional, ou então o trade marketing te chama porque ele vai desenvolver um material de merchandising para o seu canal e ele gostaria de ter a sua opinião para poder entender se aquele material faz sentido para o canal, se não faz sentido, se aquele material que está sendo desenvolvido é bom, se não é, né, se a especificação atende, se o cliente vai gostar, em quantas lojas vai conseguir implementar. São coisas também que acontecem que a área está te chamando para pedir a sua opinião, tá? Finanças pode te chamar para você dar a sua opinião sobre uma nova proposta de política comercial que a empresa está estudando, que o diretor comercial está estudando junto com finanças. Né? Eles podem te chamar para falar, ó, cara, estamos pensando nessa política aqui, estamos pensando em fazer assim, 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 o que você acha? Tá? Quando essas áreas começam a te chamar, a gente tem que parar para pensar o seguinte, quando você está com uma dor no joelho, você vai conversar com um arquiteto para perguntar sobre a dor no joelho? Você vai conversar com um médico cardiologista? Você vai conversar com um dentista? Você vai conversar com um neurologista sobre a dor no seu joelho? Não. Você vai pedir a opinião de um médico ortopedista e, se possível, ainda especialista em joelho, certo? Você vai querer a opinião de quem entende, de quem pode realmente resolver o problema, pode contribuir com você, certo? Então, quando alguém está te pedindo, quando uma pessoa de uma outra área está pedindo a sua opinião, é porque essa pessoa valoriza demais o teu conhecimento, valoriza demais a tua opinião, e ela poderia ter pedido a opinião de, às vezes, dezenas, centenas de pessoas da área comercial, mas ela quis a tua opinião. Se ela quis a tua opinião, é porque você está muito bem com ela, porque você está muito bem com o seu chefe, eventualmente com o seu chefe, você está muito bem na área de marketing, você está sendo requisitado por pessoas de outras áreas para dar a sua opinião. Portanto, se todo mundo está escolhendo você para dar a sua opinião, é porque eles estão enxergando em você um potencial funcionário, né, um potencial talento para assumir novas posições
na empresa, tá? Esse é o segundo sinal que uma empresa dá para uma pessoa que ela está querendo prepará-la para ser promovido ou promovida para assumir posições maiores dentro da empresa. Tá? O terceiro sinal é você ser envolvido em decisões estratégicas da empresa. Tá? O segundo sinal qual que era? Você ser envolvido em decisões táticas, né? Campanhas promocionais, desenvolvimento de materiais, você ser chamado para dar uma opinião numa proposta comercial, numa política comercial, são coisas mais táticas, né? São coisas mais simples ali no dia a dia, certo? Agora eu estou falando de um terceiro sinal muito importante, tá? Qual é esse sinal muito importante? É você ser chamado para decisões estratégicas, né, dentro da sua empresa, tá? Quando você é chamado para dar a sua opinião em decisões estratégicas na sua empresa, é sinal de que a empresa ela quer desenvolver em você um pensamento mais estratégico, ela quer te desenvolver, ela quer que você comece a desenvolver uma visão mais global da empresa, de várias áreas, entender como que funciona uma empresa no todo e não só ter aquela visão ali do seu território, do seu canal, tá? Ela quer começar a te desenvolver a ter uma visão diferente, né, uma visão maior, uma visão ampla, né, de como que funciona uma empresa, de como que funciona como que funciona a parte estratégica e processual de uma empresa, tá? Isso é um sinal muito claro, isso é um sinal muito evidente de que a empresa está, sim, te preterindo para ser promovido, né? Ela está considerando te promover na área comercial. Vou dar alguns exemplos aqui de empresas, né? Vou dar alguns exemplos aqui de empresas, não, perdão, de ações, né? Que a tua empresa pode fazer aqui, né? Para começar a te envolver em decisões estratégicas, né? Quais são essas decisões estratégicas, tá bom? Vamos lá então. A primeira delas é participar do planejamento estratégico e do budget ou do orçamento, né? Do orçamento para o ano que vem. Não só do seu território, mas inclusive participar de discussões sobre o planejamento estratégico da empresa ou então da área de vendas como um todo, né, e participar do orçamento da área de vendas como um todo para o ano que vem. Tá? O seu chefe te chama para participar junto, você participa da reunião junto com o diretor, vocês trabalham juntos, né, junto do seu chefe, você está envolvido, né, em construir quais serão as metas do ano que vem, né, quais serão as condições comerciais do ano que vem, né, qual será o nível de investimento que vocês vão fazer nos clientes no ano que vem, quer seja num canal específico, quer seja na área de vendas como um todo, tá? Isso é um sinal claro. E por que isso? Isso pode parecer algo muito longe, muito distante para alguns de vocês, talvez, tá? Mas isso acontece sim, tá? Isso acontece inúmeras vezes dentro das empresas. Isso aconteceu comigo, por exemplo, tá? Um pouco antes de eu ser promovido para minha primeira gerência, né, para minha primeira gerência liderando equipes, eu comecei a participar das discussões do budget, né, do orçamento do próximo ano, junto com o gerente de marketing, junto com o gerente de trade marketing, junto com a diretora da unidade de negócio que eu trabalhava. Eu comecei a participar dessas reuniões com eles para dar a minha opinião justamente sobre quais seriam os clientes que a gente tinha maior potencial de crescer, qual era o racional que a gente tinha que construir para conseguir crescer naqueles clientes, naqueles canais, qual que era o número que fazia sentido a gente buscar. É claro que eu dava as minhas sugestões, participava, certo? Mas não era eu que decidia o número, obviamente, certo? Mas isso era um sinal claro de que a empresa estava me preparando para ser promovido. Eu comecei a participar de discussões estratégicas da empresa, tá? Inclusive discussões de o que ia se lançar no próximo ano, né, para quais canais que iam ser lançados os produtos, em quais clientes, em qual preço, qual condição comercial. Então isso começou a me dar alguns sinais de que eu estava próximo ali de ser promovido. Mas um outro exemplo é você participar, né, como um integrante, né, de fato, né, você ser convidado, né, ou então o teu chefe te indicar para participar de projetos estratégicos em vendas, tá? Junto da diretoria, junto do diretor de finanças, projetos realmente mais impactantes, mais estratégicos dentro da área comercial, tá? Que projetos? Projetos, por exemplo, de redefinição de toda a política comercial
da empresa. Tá? Se você está sendo convidado para participar de um projeto desse, dentro da área de vendas, que é um projeto extremamente estratégico e delicado, inclusive, saiba que esse é um bom sinal para você. Você é uma pessoa que a empresa quer ouvir, a empresa quer saber o que você pensa sobre isso, a sua opinião é muito importante para a empresa, tanto que eles estão te convidando para participar disso. Tá? Um outro tipo de projeto, né, e esse ainda mais, é um sinal ainda mais claro, quando você está sendo convidado, por exemplo, para trabalhar junto do seu chefe, junto do gerente nacional, junto do diretor, né, de um projeto de reestruturação de equipes, por exemplo, tá? Que é algo muito mais crítico, muito mais confidencial, inclusive. É claro que esse profissional ele não vai participar de um projeto de reestruturação de equipes do nível dele, né? Mas ele pode ser chamado, sim, vamos supor que ele é um gerente de contas, né? Esse profissional é um gerente de contas que está sendo preparado para assumir uma gerência regional. Ele pode ser chamado para participar de um projeto de reestruturação da equipe de merchandising, por exemplo. Ele pode ser chamado para participar da reestruturação da equipe dos vendedores júniores, que atende clientes menores, por exemplo. Tá? Então, se esse profissional está sendo chamado para participar, para integrar projetos desse calibre, né, projetos estratégicos desse jeito, é um sinal claro de que a empresa está investindo nele, que a empresa está preparando ele para ter uma visão diferente, uma visão mais estratégica, uma visão ampla, né, começando a pensar não só no número ali, na meta que tem para bater no território dele, mas começar a pensar em produtividade, começar a pensar em aumento de eficiência, não só dentro do território, mas dentro da área de vendas como um todo. Pensar em estratégia de vendas, pensar em outras coisas que até então, muitas vezes, ele não estava participando ali, ele não fazia dentro do território dele. Tá? Esse é um outro exemplo de ação, né? de coisas que acontecem, né? De decisões estratégicas que a empresa pode te envolver. Tá? Um outro exemplo, tá? Que também é bastante nítido, né, claro, de que você está sendo preparado, é você liderar a implementação de projetos, né, de grande projeção de marketing ou de trade marketing ou algum outro projeto na empresa que tem a ver com os seus clientes. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A área de marketing ela quer desenvolver um projeto para renovar toda a categoria naquela marca que ela vende. Tá? Vamos supor que a empresa vende vitaminas, vende multivitamínicos. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de multivitamínicos porque eu trabalhei com o Centrum muitos anos. Né? A área de marketing e a área de trade marketing estão trabalhando em conjunto num projeto grande, num projeto que eles querem gerenciar a categoria de vitaminas das farmácias de grandes redes de farmácias no Brasil. Tá? É um projeto bastante grande, um projeto que envolve muito trabalho, envolve muito investimento, né, porque geralmente se contrata uma consultoria para dar o suporte nisso, fazem pesquisas, fazem uma série de estudos, né, para depois poder levar tudo isso, levar esse projeto pronto para apresentar para um cliente, para falar, olha, eu queria implementar esse projeto aqui nas suas lojas. Vamos junto? Tá? Justamente pelo fato de ser um projeto grande, que envolve muito investimento, né, envolve muitas horas de trabalho, muita gente, né, focada nisso, envolve muito risco também, certo? Se tem muita gente, tem muito recurso envolvido nisso, de gente, de tempo e de dinheiro, o risco é muito grande de não dar certo. E se o risco é muito grande de não dar certo, eles vão querer implementar esse projeto, eles vão dar preferência para implementar projetos, esse tipo de projeto, naqueles clientes onde eles tenham profissionais de vendas, que eles tenham a confiança de que vão abraçar esse projeto, vão liderar esse projeto dentro dos clientes e vão fazer de tudo para conseguir implementar e fazer esse projeto dar certo dentro do cliente. Tá? Então, se você está sendo chamado, né, se a área de marketing ou de trade marketing, ou algum outro projeto de logística, por exemplo, que quer mudar totalmente o processo logístico dele, a forma como eles entregam os pedidos, etc. E eles te chamam para falar, Fernando, a gente tem um projeto assim, assim, assado, a gente está investindo isso, a gente está querendo fazer isso, está querendo fazer aquilo, é um projeto grande, é um projeto muito importante para a nossa área e a gente pensou em começar a implementar esse projeto, né, o projeto piloto no seu cliente, né, no cliente X. Você aceita?
Se a pessoa fez isso, né, se a área está fazendo isso, está te procurando para você liderar a implementação desse projeto dentro do seu cliente, é também um excelente sinal, é um ótimo sinal de que você tem a confiança da área, você tem a confiança do seu chefe, você tem a confiança do diretor, do diretor comercial, né, e você está muito bem com eles. Isso é um sinal claro de que você tem uma imagem, tem uma reputação, tem uma visibilidade, né, tem uma marca pessoal muito forte na companhia com essas pessoas todas e, portanto, se você tem tudo isso, é claro que a sua promoção pode estar mais próxima, tá? Esse foi o terceiro, esse foi o terceiro sinal, tá? Vamos para o quarto sinal agora, e esse sinal ele é realmente muito importante, tá? Porque esses três primeiros sinais, obviamente, você vai... são sinais de que você pode sim estar sendo preparado, são sinais de que você pode estar no caminho, né? Mas esse quarto sinal que eu vou falar aqui é um sinal que, se você estiver recebendo esse tipo de sinal da sua empresa, significa que você está ainda mais próximo da sua promoção, tá? Esse é um tipo de sinal que está te deixando ainda mais próximo da sua promoção. Qual que é esse quarto sinal aqui que mostra que a empresa está te considerando em te promover? É um sinal que é o seguinte: você começa a receber maiores oportunidades de visibilidade dentro da sua empresa, tá? Você pode ser chamado por uma área de marketing para dar a sua opinião, você pode participar de um projeto mais estratégico para você contribuir e desenvolver seu raciocínio analítico, estratégico, etc. Tal. Você pode assumir maiores responsabilidades, né? Mas se a alta liderança não te conhece, né? Se a alta liderança não sabe o que você está fazendo, né? Qual é a entrega que você está fazendo, qual é o impacto que você está gerando na empresa, né? Qual é o valor que você está gerando para a sua organização, né? Na hora deles escolherem alguém, na hora deles decidirem quem eles vão promover, é muito mais fácil para eles promoverem quem está entregando e quem eles conhecem, do que quem está entregando e eles não conhecem, tá? Então, quando você começa a receber maiores oportunidades de visibilidade dentro da sua empresa, é um sinal muito claro de que a empresa quer sim te promover. O seu chefe quer te promover, outros líderes de outras áreas te enxergam como um talento também e querem trabalhar para te promover. Eu vou dar um exemplo meu aqui, um exemplo próprio, né, que me ajudou muito na minha carreira, me ajudou inclusive, na verdade foi um ponto chave, foi um ponto muito bom, muito forte, que me ajudou a sair do Brasil e assumir a direção da unidade de consumo aqui em Portugal, na Pfizer. O que aconteceu foi o seguinte: eu recebi um convite, né, eu comecei a ser sondado para vir para Portugal em abril de 2017, mais ou menos. E o nosso presidente mundial da Pfizer, da divisão de consumo, ele ia fazer uma visita no Brasil. E quando ele vem o chefe da América Latina, vem o diretor das Américas, vem todo mundo com ele, certo? E uma mudança dessa, de sair de um país, né, para ir para um outro país, e ainda mais assumir a direção, e eu tinha uma posição de gerência nacional de vendas dentro da Pfizer em Portugal, e sair de lá para assumir essa responsabilidade, ser promovido num país diferente, né, sendo expatriado, com toda a burocracia que existe, né, para assumir ainda uma posição grande de gerenciar toda, né, de liderar, de dirigir toda uma unidade de negócio, era preciso aumentar demais a minha visibilidade, não só no Brasil, porque no Brasil sim eu já tinha bastante visibilidade, né, eu tinha contato direto com o diretor, tinha contato direto com o CEO, então a minha visibilidade dentro do Brasil estava muito boa. Mas para conseguir fazer esse movimento era importante que outras pessoas da área internacional me vissem como um talento, me vissem como uma pessoa que que teria condições de assumir essa responsabilidade no outro país. E o que aconteceu foi que, nessa altura, em junho, isso foi em abril, quando começaram a conversar comigo sobre a possibilidade de eu ir para Portugal. Em junho, né, nós íamos receber a visita, né, de todo o comitê da Pfizer, né, da divisão de consumo da Pfizer dos Estados Unidos, né, que era inclusive o comitê mundial, né, o comitê global, né, ia vir o presidente global e toda a sua equipe, né, no Brasil.
e eu fui convocado para fazer a apresentação da área de vendas, tá? Eu fui convocado para fazer a apresentação da área de vendas, eu fui convocado para acompanhar o presidente e todo o seu comitê, todo o seu comitê não, porque não foram todas as pessoas, né? Foi o presidente global e foi o presidente da América Latina, tá? Os dois me acompanharam, junto com o CEO do Brasil, me acompanharam para fazer uma reunião num dos meus clientes, num dos clientes que uma pessoa da minha equipe atendia, e depois, por fim, eu apresentei um projeto que eu estava conduzindo junto com o meu diretor comercial na época no Brasil. Eu apresentei do lado do presidente global para toda a Pfizer no mundo inteiro, ao vivo, transmitindo para todo mundo ao vivo. Isso foi, para mim, foi o ápice da visibilidade, né, da minha visibilidade, porque todos da Pfizer do Brasil estavam me vendo ali na frente, eu estava do lado do presidente global da companhia, todos da companhia no mundo estavam me vendo, tá? Tanto que depois que acabou a apresentação eu recebi e-mails de gente que eu nunca tinha ouvido falar, de gente que eu nem sabia que existia, me parabenizando pela apresentação do projeto, pelos resultados do projeto, né, que nós fizemos no Brasil. Por que eu estou contando tudo isso? Para eu falar, nossa, como eu era ferrado, como é um cara fudido? Não tem nada a ver com isso, tá? Aliás, eu não gosto de ficar contando muito essas coisas, inclusive, tá? Mas eu estou contando tudo isso porque ficou muito claro para mim que esse movimento que o CEO fez, né, que o diretor comercial fizeram comigo ali nessa reunião, foi justamente para que a hora que eles falassem com o presidente da América Latina e falassem com o presidente global, eles só basicamente assinassem ali o papel, dando a aprovação deles para poder me mudar para Portugal. Porque eles já me conheciam, eles conheciam os resultados que eu estava entregando nos meus clientes, porque eu fui lá, porque eu levei eles em um cliente importante, o maior cliente do Brasil na época para a gente. Eles conheceram o que eu entreguei de resultado num projeto importante e estratégico dentro da empresa. Então eles já sabiam quem era o Fernando, já sabiam da entrega do Fernando. E quando eles chegaram para esses presidentes e falaram, olha, queremos levar o Fernando para Portugal, o presidente da Espanha gostou dele, quer que ele vá para lá, foi simplesmente uma mera formalidade. Por quê? Porque o CEO, porque o diretor me deram essa oportunidade de visibilidade, foi uma baita visibilidade, e eu não vou mentir para vocês, foi um estresse filha da mãe, fiquei com dor de barriga, com gastrite, não dormi à noite, foi horrível, mas me ajudou muito, demais, a conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando uma empresa está começando a te dar oportunidade de visibilidade, é sinal de que o negócio está bem para você, é sinal de que a companhia quer fazer com que você seja conhecido por muita gente na organização, seja admirado por muita gente na organização, inclusive pela liderança da empresa, porque quando o seu nome bater lá em cima para ser promovido, a alta liderança vai apenas formalizar a sua promoção, eles não vão colocar qualquer tipo de empecilho, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de alguns sinais que a companhia começa a te dar, né, para aumentar a sua visibilidade na empresa. A empresa começa a te colocar em projetos importantes, tá? Para a empresa, não só dentro da área de vendas, mas ela começa, porque eu já falei de projetos na área de vendas, ali quando você começa a ser envolvido em decisões estratégicas. Aqui eu estou falando que você é convidado para participar de projetos que envolvem outras áreas, com equipes multidisciplinares, né, com líderes de outras áreas, com líderes influentes de outras áreas, com gerentes de outras áreas, com colegas de outras áreas, e você é convidado a integrar, né, uma equipe multidisciplinar. Isso é uma oportunidade muito forte de visibilidade. Por quê? Porque você pode ser muito bem conhecido pelo seu chefe, você pode ser muito bem conhecido já pelo seu diretor, mas quando se trata de promoção, né, ainda mais em empresas maiores, empresas que têm estruturas grandes, né, geralmente não é o seu chefe que te promove. O seu chefe ele pode ser um agente importante de influenciar a liderança, influenciar os tomadores de decisão, né, a fazer com que eles decidam em te promover. Mas, via de regra, em empresas grandes não é o seu chefe que te promove, né? Geralmente, o seu chefe vai lá, coloca o seu nome, briga por você, coloca todas as suas qualificações, as suas entregas, etc. Mas, no final de contas, a decisão está na mão do board da empresa, ou está na mão do diretor comercial, ou está na mão do diretor comercial junto com alguém, junto com outro líder de marketing, de trade marketing. E mesmo que não esteja na mão dessas pessoas, mesmo que esteja na mão do diretor comercial, é muito comum acontecer o quê?
Essas pessoas, quando vão tomar algum tipo de decisão, elas querem ouvir outras opiniões, porque elas querem se assegurarem de que elas estão tomando a decisão correta. Então, geralmente, elas não vão tomar decisão por si só. Elas vão buscar opiniões de outras pessoas. Elas vão buscar opiniões de alguém de marketing que está mais em contato com esse profissional de vendas. Ela vai buscar a opinião de alguém de finanças, de alguém de customer service, de alguém de business intelligence ou de inteligência comercial que está em contato com essa pessoa. Ela vai buscar opiniões de outras pessoas sobre aquele profissional para ele se certificar de que ele está tomando a decisão correta. E se essas outras pessoas todas conhecem você, conhecem o seu trabalho, a sua entrega, o valor que você gera para a empresa, o seu diretor só vai ouvir coisas positivas a seu respeito, né? E aí vai ser muito mais fácil para ele tomar a decisão de te promover, certo? Então, participar de projetos que envolvem outras equipes, né, de outras áreas, é extremamente importante por isso, porque você começa a ficar conhecido por outras áreas, você começa a ficar conhecido por outros líderes de outras áreas da organização, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um dia desse, um líder de logística pode assumir uma diretoria comercial, pode assumir uma gerência comercial, e pode ser ele o decisor, ou ele pode ser consultado em algum momento pelo seu chefe, pelo seu diretor comercial, pelo CEO da sua empresa, né, sobre você, né, para saber se você é uma pessoa boa, que merece ser promovida ou não, tá? Então participar desse tipo de projeto é extremamente importante e é um sinal claro de que a empresa quer aumentar a sua visibilidade dentro da organização para te preparar para uma promoção, beleza? Então, gente, essa é uma das maneiras, né, de você aumentar a sua visibilidade, que a empresa começa a te dar oportunidade de visibilidade. Essa é uma delas. Tem um outro tipo de oportunidade que é de você começar a ser requisitado para fazer apresentações em reuniões importantes, tá? Que reuniões importantes? Reuniões trimestrais, quando toda a equipe está reunida e geralmente está lá participando a área de marketing, está lá participando a área de customer service, está participando a área de trade marketing, a área inteira de vendas, tá? Então, nesse tipo de evento, nesse tipo de reunião, até convenção nacional de vendas, reunião do meio do ano, né, reuniões comerciais, né, mensais, em que às vezes o diretor participa, em que às vezes o gerente nacional participa. Quando você começa a ser requisitado para apresentar sobre o seu território, isso obviamente considerando que você está fazendo um excelente trabalho, né, que você está entregando um ótimo resultado no seu território. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a ser requisitado para começar a apresentar os seus resultados nesses tipos de reuniões, né, para outros líderes, né, para líderes de vendas e outros líderes de outras áreas, né, apresentar as boas práticas, as ações que você fez que foram inovadoras, que deram certo, que deu resultado nos seus clientes, que fez você ganhar participação de mercado, que fez você superar a sua meta, que fez o cliente fazer um elogio, um reconhecimento público para você, mandou e-mail para a empresa, etc., o que quer que seja. Quando você começa a ser requisitado para apresentar tudo isso em vários fóruns dentro da sua organização, também é um sinal de que eles querem aumentar a sua visibilidade na empresa, que eles querem te ajudar a fazer com que você apareça, com que o seu trabalho apareça na organização para mais pessoas, tá? Então essa é uma outra maneira. Uma terceira maneira é quando você começa, e se você não é da matriz, se você não trabalha próximo da matriz, trabalha longe da matriz, isso também é muito comum de acontecer, né? Quando tem um profissional que está fazendo uma excelente entrega num determinado território que está longe da matriz, é comum, né, quando esse nome começa a surgir, começa a aparecer dentro da matriz, né, começa a cair ali no ouvido do diretor comercial, começa a cair no ouvido do CEO, começa a cair no ouvido de outros líderes da organização, geralmente é comum, né, o diretor se deslocar para esse território para fazer uma reunião em algum cliente importante desse profissional de vendas, ele quer sair a campo, visitar as lojas ou visitar outros clientes, ele quer ver como que você está fazendo o seu trabalho nesse território, justamente, né, para entender qual que é o trabalho que você está fazendo, né? E isso, novamente, é uma outra oportunidade de visibilidade que o próprio diretor está te dando, né, para você mostrar para ele todo o trabalho que você está fazendo no seu território. Então, se o seu diretor, se você está fazendo um excelente trabalho, você está fazendo uma excelente entrega, você está gerando muito valor para a empresa, e o seu diretor, né, quer ir para a sua região, quer te conhecer de perto, quer trocar uma ideia com você, quer ver o que você está fazendo nos clientes, quer visitar cliente junto, né, etc.,
é um bom sinal também. Aliás, é um excelente sinal. Significa que ele e outras pessoas estão olhando para você lá dentro da companhia, né, pensando na possibilidade de te promover também, tá? Então esse é um outro sinal. Um outro sinal não, é um outro exemplo, né, dentro desse quarto sinal. Um outro exemplo é você ser convidado, né, se você não é da matriz, isso também acontece, isso também inclusive está acontecendo com um aluno nosso da mentoria. Ele na verdade é esse profissional começar a ser convidado para estar mais vezes na matriz da empresa, participando de reuniões de vendas e de reuniões com outras áreas, reuniões de rotina, por exemplo, com outras áreas, tá? Participar para dar sugestão, para propor soluções, para trocar ideias, né? Para conhecer as pessoas dentro da matriz e para as pessoas conhecerem ele também, tá? Então, se você está sendo convidado para ir para a matriz mais vezes, para participar de reuniões de vendas presencialmente, tudo isso considerando que você está entregando um excelente resultado. Porque você também, se você não está entregando um bom resultado e você está sendo convidado para ir para a matriz para participar de reuniões presenciais, aí é exatamente o sinal ao contrário, é sinal de que a companhia está olhando de perto para o teu trabalho, não está muito feliz com o teu trabalho e eles querem entender em detalhes com você ali na frente deles o que está acontecendo no seu território, tá? Então isso que eu estou falando é considerando que você está fazendo uma ótima entrega, que você está performando muito bem, tá? Considerando que você está performando muito bem então, e você está sendo chamado para participar de reuniões e para estar mais dentro da matriz com maior frequência, né? Mesmo que você more na mesma cidade da matriz e eles estão te chamando para você participar com mais regularidade de reuniões e vendas ou de reuniões de rotina, às vezes reuniões comerciais feitas entre marketing e vendas, entre trade marketing e vendas, e você está sendo requisitado para participar mais vezes desse tipo de reunião, também é uma forma que a companhia está encontrando de aumentar a sua visibilidade dentro da empresa, tá? Então, esses são sinais muito importantes, né, que a empresa te dá. Aliás, esse é um sinal muito importante de que a empresa te dá, e quando esses sinais começam a aparecer no seu trabalho, no seu dia a dia, é porque a empresa está realmente preocupada e está interessada, inclusive, em te promover, em te dar uma oportunidade maior dentro da empresa. Tá? Vamos para o quinto e último sinal, né, que uma empresa mostra para você, né, que ela está considerando te promover na organização. Tá? Qual é esse quinto sinal? E esse é um pouco mais polêmico, tá? Mas isso sim é um grande sinal, pela minha experiência de 20 anos, pela minha carreira, né, e pela carreira de outros profissionais que eu vi também crescendo ao longo desses 20 anos. Esse é um sinal muito forte e, inclusive, é um sinal muito importante para você começar a trabalhar dentro da sua equipe, porque isso também, né, esse tipo de sinal te promove, tá? Esse tipo de sinal te faz subir na empresa, tá bom? Qual é esse sinal? É quando você começa a ganhar o respeito e a admiração dos seus pares, tá? Por que isso é um pouco polêmico? Porque geralmente quando você está fazendo um bom trabalho, quando você está se distanciando, né, da média, quando você está fazendo um trabalho superior aos demais e os demais estão aqui embaixo e você está fazendo uma entrega maior, é comum que apareça um ou duas pessoas da equipe que ficam chato, que não gostem de ver a tua ascensão, que não gostem de ver que você está sendo respeitado pelas outras pessoas, que você está se diferenciando demais do restante. Ou seja, no final das contas, sempre vai ter uma ou duas pessoas dos seus pares ali na sua equipe que vão ter inveja do seu trabalho, vão ter inveja do que você está fazendo e vão sim ficar chateados e vão jogar contra e vão começar a querer falar mal de você e está tudo bem, isso acontece mesmo. Mas na grande maioria dos casos, a grande maioria das pessoas que trabalham com você, se você é uma pessoa que nutre, que constrói relacionamentos importantes, relacionamentos de confiança, e eu falei bastante sobre relacionamentos na nossa primeira live de aquecimento dessa semana, sobre inteligência emocional, na segunda-feira. Quem não assistiu, né, tá lá no YouTube, tá no canal do Telegram também, tá lá no canal do Telegram e tá no YouTube, tá? Os 4 elementos da inteligência emocional que te promove na área comercial. Eu falo muito da importância de você saber construir os seus relacionamentos em todos os níveis da empresa, não só com o seu chefe, não só
com colegas de outras áreas, mas desde o estagiário da empresa até passando pelos seus pares, que é muito importante você construir relações de confiança, relações duradouras com seus pares, né, e subindo, construindo relações também duradouras e de confiança em todos os níveis da organização. Tá? Por que eu digo isso? Porque se você cuida dos seus relacionamentos dentro da empresa, se você é uma pessoa que está disposta a ajudar os seus pares, que está disposta a contribuir com eles, que está sempre se relacionando muito bem com seus pares, quando você começa a se desprender deles, quando o seu trabalho começa a se destacar dos demais, vai ter uma ou duas pessoas que vão ter inveja de você, que não vão gostar do que estão vendo, mas a grande maioria vai te apoiar, vai te suportar e vai te promover, inclusive. Como que a gente percebe, né, quando os seus pares estão começando a te respeitar, estão começando a te admirar, estão começando até a te ver como um futuro líder dentro da empresa. Uma das coisas que acontece é quando eles começam a reportar coisas para você e começam a pedir ajuda, né, sobre como resolver algumas situações complexas dentro do território deles. Sabe aquela coisa quando ao invés do cara, ao invés da mulher ligar para o chefe, liga para você e fala assim: pô, fulano, tudo bem? Cara, será que você consegue me dar uma ajuda? Está acontecendo um negócio aqui no meu cliente, cara, eu não estou conseguindo implementar uma ação, pô, o cliente não está querendo comprar, está difícil, cara, tem alguma coisa que você está fazendo aí que eu posso fazer aqui que pode me ajudar também? Ou, cara, você tem alguma luz aí que você pode me dar para me dar um help aqui? Quando começa a ter pessoas na sua equipe que começa a pedir ajuda para você, que começa a pedir a sua opinião, né, sobre como ele deve fazer determinadas tarefas ou executar determinadas ações no território dele, é um sinal de que essa pessoa te respeita, que essa pessoa considera a sua opinião, que a sua opinião é muito importante para ela e que, portanto, você já exerce uma certa influência nesse seu par. Tá? Esse é um exemplo, esse é um tipo de situação que acontece, que mostra que o teu par, os teus pares, né, te admiram e respeitam você, e inclusive te enxergam como um futuro líder dentro da organização. Um outro exemplo é quando eles param para te ouvir e começam a acatar as suas sugestões. Sabe aquela coisa de quando está numa reunião de equipe e o seu chefe está falando alguma coisa, etc. E aí você entra na reunião e começa a falar, começa a dar a sua sugestão e outras pessoas começam a concordar com a sua sugestão, começam a dizer que você tem razão, que é um caminho certo, que faz todo sentido o que você está falando. Quando você tem outros pares começando a te apoiar, né, numa reunião como essa, começam a acatar as suas sugestões, inclusive na frente do seu chefe, ou até na frente de outras pessoas, isso é um sinal claro, é um exemplo claro de que os seus pares te respeitam, te admiram e te enxergam como um futuro líder da empresa. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer também, e que é uma outra possibilidade, justamente é quando eles perguntam a sua opinião sobre determinada ação, sobre um plano ou sobre uma proposta que eles pretendem executar. Tá? Quando eles começam a pedir muitas opiniões sobre o que eles devem fazer no território deles, é porque eles consideram demais a tua experiência, te admiram, né? Te admiram como profissional, te admiram a sua competência, os seus resultados e, portanto, eles vão acabar perguntando a tua opinião sobre algo que eles querem fazer, mas que eles não têm a certeza se aquilo vai funcionar, se aquilo não vai funcionar. É aquele tipo de coisa que o cara passa a mão no telefone ou a mulher passa a mão no telefone e liga para você e fala assim: ô fulano, tudo bem? Cara, ó, tô pensando em fazer um negócio aqui. Cara, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que pode dar algum problema? Você acha que tem alguma coisa que eu não estou olhando? O que você acha? Quando o cara começa a perguntar muito o que você acha, pô, me fala aí o que você está pensando sobre isso, o que você pensa sobre isso, será que funciona? É um sinal também de que ele te respeita, de que ele te admira, tá? E de novo, tá, gente? Pode haver uma ou duas pessoas no time que vão ficar incomodadas com o seu trabalho, vão ficar incomodadas com o seu sucesso, vão ficar incomodadas com o que você está entregando, né, com a tua exposição, né, porque quando uma luz começa a brilhar demais, né, começa a fazer sombra no resto, tem gente que vai te apoiar, tem gente que vai te admirar e vai bater palma para você, e tem gente que, se tiver oportunidade, vai te dar uma cutucada, vai começar a falar mal de você, vai criar situações constrangedoras para você, né? Infelizmente, isso existe no mundo corporativo, na verdade isso existe na vida como um todo e faz parte. O importante é você estar ciente de que você está fazendo o melhor e que a maioria
né, que você está nutrindo as suas relações com seus pares e que a maioria deles, né, tem o seu respeito, tem a sua admiração, né, pelo trabalho que você faz. Tá? Estes são apenas alguns dos sinais que eu trouxe aqui para vocês para mostrar, né, que o seu chefe e que a liderança da empresa estão te considerando, estão te preparando para assumir posições maiores dentro da sua organização, tá? Que mostram que você está no caminho certo para você crescer na empresa. Se vocês estão enxergando alguns desses sinais, tá? Na carreira de vocês, ótimo, excelente, continuem trabalhando para fortalecer ainda mais esses sinais, né, para que vocês possam acelerar a promoção de vocês, tá? E lembra sempre o seguinte: se você está recebendo esse tipo de sinais, você precisa lembrar o seu chefe, você precisa lembrar a liderança da empresa, os colegas de outras áreas, o tempo todo, né, quais são as suas expectativas de carreira dentro da empresa, o que você quer para a sua carreira dentro da empresa e principalmente qual é o impacto que você está gerando na organização. Tá? Por que é importante você mostrar o impacto que você está gerando na organização? Para você deixar claro na cabeça do seu chefe, na cabeça do seu diretor comercial, que você é uma pessoa, que você é um talento na empresa, que eles não podem te perder, que eles têm que te manter na empresa porque você gera muito valor para a empresa, você gera resultado para a empresa. Então, quanto mais você trabalha para mostrar o impacto do seu trabalho no dia a dia para o seu chefe e no dia a dia para o seu diretor, né, e você lembra, e você, em paralelo, lembra essas pessoas de quais são as suas expectativas, o que você quer para a sua carreira, né, e que você está querendo isso, e que você está querendo acelerar esse crescimento, né, eles também vão começar a olhar para você e vão se sentir também pressionados de uma certa forma em te ajudar, em fazer com que você acelere o crescimento da sua carreira também, porque caso contrário, eles sabem que eles correm o risco de te perder para a concorrência ou de te perder para alguma outra empresa, certo? E se você não está percebendo esses sinais ainda no seu dia a dia, se você ainda não está percebendo, né, todos esses sinais que eu acabei de falar aqui, você pode trabalhar para você criar esses sinais no seu dia a dia. Tá? Você pode trabalhar para que esses sinais aconteçam no seu dia a dia, você pode fomentar isso primeiro para que depois esses sinais comecem a aparecer. Tá? Vou dar um único exemplo aqui para a gente fechar a live. Como que você pode começar a fomentar esses sinais no seu dia a dia. Lembra que eu falei de você ser envolvido em decisões táticas, né? Marketing está desenhando uma campanha promocional e você acaba sendo chamado para participar e dar a sua opinião. Se você não está sendo chamado para dar a sua opinião numa campanha promocional, numa campanha de marketing, vá até a pessoa de marketing e se ofereça, fala para ele qual é a sua expectativa, qual é o seu objetivo de carreira, o que você quer desenvolver, o que você precisa, o que você quer fazer, né, o que você quer atingir na sua carreira dentro da empresa e fala para ela que você gostaria de se desenvolver, que você gostaria de participar, de aprender como que funciona uma campanha promocional, como que funciona o desenvolvimento de novos materiais, né, e peça para que essas pessoas te incluam nessas reuniões, te incluam nesse processo como primeiro com um caráter de aprendizado, né, que você quer aprender como que funciona a área de marketing, como que funciona a área de trade, como que funciona a área de customer service, né, dá as caras. Vá até essas pessoas, diga para elas o que você quer para a sua carreira, diga para elas que você quer se preparar, que você quer se desenvolver, que você quer se preparar para crescer e que uma das coisas que você gostaria de fazer é você conhecer mais a área de marketing. E uma das formas de você conhecer mais a área de marketing é justamente você participar, entender como que funciona o desenvolvimento de uma campanha promocional, entender como é que funciona o desenvolvimento de materiais de merchandising, como que funciona, o plano de investimentos nos clientes, né? E peça para você ser envolvido nisso, para você aprender. E aos poucos você vai começando a dar a sua opinião, vai começando a dar as suas sugestões para eles e com o passar do tempo, considerando que você também precisa ir melhorando a sua entrega, precisa entregar cada vez melhor dentro da empresa, naturalmente as pessoas vão começar a te procurar, as pessoas vão começar a pedir a sua opinião, vão começar a pedir as suas sugestões e quanto mais opinião você dá, quanto mais você contribui para outras áreas, mais elas comentam entre elas, mais elas comentam com outras pessoas, mais elas comentam com o seu chefe e isso acaba se tornando uma propaganda, né, da sua marca pessoal muito forte dentro
da empresa, e aí a consequência disso é que esses sinais comecem a aparecer na sua vida profissional. Um grande abraço, boa noite, bom descanso e vamos com tudo, galera!